Boa tarde a todos. Eu peço desculpas pela minha voz, eu estou um pouco rouca aqui, né? Espero que vocês consigam ouvir. Eu estou cronometrando aqui também para não passar das minhas meia hora, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente à Raquel, ao Gerson, ao André e a toda a organização aí do GeoNorte pelo convite, né? Que tem um caráter muito especial para mim, né? Que além de participar, né, de um evento, é um retorno à casa, né? Eu tenho um grande carinho pela UFAC, né? Que teve, né, um papel fundamental na minha formação como professora, pesquisadora, linguista. É sempre bom voltar, rever ex-alunos, colegas tão queridos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. A minha fala, ela dialoga bem com a do Wagner, né? Nós conversamos, assim, trocamos alguns WhatsApp sobre essa fala, né? E eu comentei com Wagner que eu já fiz algumas falas sobre a BNCC, né, em Manaus, num evento da LAB, num colóquio regional da LAB, o ano passado, também num evento no CLAFPEL, né, o Congresso de Formação de Professores em Londrina. E, até então, né, nessas falas, eu analisava a segunda versão, né, da BNCC, que foi a versão que o MEC, né, entregou, né, ao CNE antes do golpe, né, para aprovação, né. E quando eu resolvi fazer essa fala, que para a UFAC já havia sido, né, publicada a terceira versão da BNCC, eu falei, não, até então, antes dessa fala, eu só tinha ouvido falar, né, do quão ruim ela estava, mas não tinha tido ainda contato com a materialidade linguística, porque estava envolvida, né, em várias outras atividades, inclusive na organização, né, de um congresso mundial que aconteceu no Rio, em julho, enfim. Aí eu falei, não, mas eu tenho que olhar essa terceira versão, porque é ela que se pretende enfiar goela abaixo, né, dos professores, e ela tem caráter de lei, né, diferentemente dos parâmetros e das orientações curriculares. Então, o que eu vou fazer nessa fala é focar em questões de ideologia sobre línguas e linguagens em duas versões da BNCC. E pensar nas implicações dessas ideologias para os processos de ensino-aprendizagem, mais especificamente o ensino-aprendizagem de linguagens, mas eu acho que dialoga muito com a fala do Wagner, visto que o ensino-aprendizagem de linguagens ele permeia, né, todas as áreas do conhecimento, né? Então, as questões orientadoras, né, dessa fala tem uma questão orientadora central e alguns encaminhamentos, né? Então, a questão orientadora central seria que ideologias linguísticas são intextualizadas na segunda e terceira versões da BNCC. E, a partir desse questionamento, eu pretendo abordar, colocar para discussão, né? Eu acho que o que vai ser muito interessante é a discussão ao final da mesa, né? Que concepções e práticas de letramento são legitimadas ou não, né, nessas duas versões, né? A que interesses essas concepções práticas servem? E quais as consequências para o processo de ensino-aprendizagem de línguas ou linguagens e formação de professores, professoras? E que resistências, né, que, mais do que nunca, eu acho que é tempo de resistir e persistir, né, são possíveis e desejáveis, né? Então, as etapas da apresentação são as seguintes, né? Vou falar rapidamente o que eu entendo por língua, linguagens, ideologias linguísticas e letramentos.
Depois, sobre ideologias linguísticas e letramentos deslegitimados na BNCC, as práticas de ensino-aprendizagem e formação de professores autorizadas, né? E como resistir, né, às tendências, né, neoliberais claramente, né, enunciadas na BNCC, através de uma educação responsiva, no sentido bakhtiniano do termo, à contemporaneidade como forma de resistência. Tá? Então, eu parto de uma perspectiva dialógica, né? Eu vou passar rápido por essas partes para ter mais tempo para a parte mais divertida, né? Que é a análise. Então, eu parto de uma perspectiva dialógica das línguas ou linguagens, né? Que entende língua e linguagem como plurilíngue, não unificada, né? Enunciada por sujeitos plurais, que são diferentes, desiguais, cujos discursos não são homogêneos, não carregam a mesma carga valorativa, portanto, as línguas, linguagem, elas são sempre corporeificadas, né? Numa perspectiva dialógica, né, de língua, linguagem como plural, não unificada, enunciadas por sujeitos plurais e desiguais, existe uma impossibilidade completa de de se tomar a linguagem ou as palavras como neutra, tá? Ou existe uma impossibilidade de assumir qualquer ideologia como a da escola sem partido, porque ela também é uma ideologia, né? Ela não é neutra. Parte do pressuposto também que os sentidos e os valores transitam, respondem-se e orientam-se sempre para outrem, né, para as palavras alheias. Então, eu vou pular nessa citação de Voloshinov, que embasa, em certa medida, essa perspectiva de linguagem, falar do signo ideológico, né? Então, toda palavra é ideológica, ela é carregada, né, de avaliações das nossas avaliações e posições no mundo e em mundo, né? Então, o signo verbal ele é sempre um fragmento material da realidade, né? E ele é constitutivo, é um signo sempre constitutivo do ato ético ou não ético, né? Que se produz no mundo da vida, né? Ou seja, a linguagem, ela não representa a realidade, ela constrói a realidade e nela se transforma, se constitui. Então, a palavra, o signo ideológico, ele não pode ser dissociado da vida, né? Ele não pode ser sem partido, né? Porque se ele for retirado do seu ambiente, ele perde o seu sentido e o seu valor social. E, falando de ideologias linguísticas, né, que é um conceito, o próximo slide, fundamental, né, nessa análise, ideologias linguísticas, na concepção de Crosskreutz e o Bullard, e também no meu entendimento, são crenças, sentimentos sobre como as línguas são usadas no mundo social. Representações implícitas ou explícitas que constroem intersecções entre o homem e a mulher, né, e a língua no mundo social. E atitudes, a gente pode também compreender bakhtinianamente, né, ideologias linguísticas como atitudes responsivas sobre língua ou linguagens verbais e não verbais construídas pelas pessoas no mundo social, né? O próximo quadrinho do Laerte, né? Eu não vou ler, só para vocês verem aí, ele retrata claramente como as nossas interações no mundo social são orientadas por ideologias linguísticas do que é
ou não legitimado, por exemplo, como norma culta, né? Sem, muitas vezes, questionar que essa norma culta ela não é dada, ela não é arbitrária, ela é estabelecida, ela é socialmente construída e, portanto, relativamente transitória também, para se manter determinadas relações de poder, de status quo, etc. Né? Todos nós somos orientados, não só linguistas e linguistas aplicados e analistas dos discursos, mas todos nós somos, em certa medida, orientados por essas normas linguísticas e por práticas de letramento que são mais ou menos legitimadas por certos grupos sociais. Né? Então, as concepções de letramento aqui, com a qual eu estou operando, são as concepções de letramento do Brian Street, né, que classifica didaticamente as concepções de letramento em dois grandes grupos, né, nos estudos que ele classifica também muito amplamente como os estudos dos novos letramentos. Em letramentos autônomos, né, e ideológicos, o modelo autônomo de letramento e o modelo ideológico. O modelo autônomo de letramento, que está muito presente nessa terceira versão da BNCC, ele toma as habilidades de compreensão e produção de textos orais e escritas como neutras e técnicas, né? Ou seja, elas podem ser transmitidas e replicadas em diferentes contextos. Né? No modelo ideológico, o letramento é tomado como práticas locais e situadas, que focam mais... E as atividades, né, e as análises dos letramentos nesse modelo ideológico, elas devem focar não na transmissão e replicabilidade, mas em questões ideológicas e relações de poder, respondendo a questões como que práticas de letramento são essas, quem as construiu, a quem elas servem, onde iremos se tomarmos essas, ou se seguimos ou adotarmos essas ou aquelas práticas de letramento. O modelo ideológico, não vai dar tempo, né, de se aprofundar nisso, ele também questiona a grande divisão, por exemplo, entre oral, escrito, letrados e iletrados, né? Letramentos legítimos e ilegítimos, etc. Então, entrando agora na segunda versão da BNCC, né, que foi entregue pelo MEC, né, em, acho que, maio ou junho de 2016, né, nós tínhamos, para orientar, né, o processo de construção de conhecimento em todas as áreas, né, do conhecimento, que eles chamavam de temas integradores. Né? E esses temas integradores eram economia, educação financeira e sustentabilidade, culturas indígenas e africanas, culturas digitais e computação, direitos humanos e cidadania, e educação ambiental. Eu não estou falando em nenhum momento que a segunda versão era ótima, né? Estou falando, com certeza, que a terceira é muito ruim. Mas o que eu pretendo mostrar aqui, né, é que, na segunda versão, há um diálogo com documentos anteriores, né, como os PCNs e as orientações curriculares para o ensino médio. O ensino médio ainda não apareceu, né, na base, porque ela vai ser deturpada aí, provavelmente muito mais que essa do ensino fundamental, por causa dessa reforma temerária, né, do ensino médio. Mas, nessa segunda versão, a gente tem um foco em práticas situadas e orientadas para uma versão mais ideológica dos letramentos. Na terceira versão, né, que é a que pretendem, eu acho que vão, né, infelizmente, aprovar, né, há um foco, ao invés de temas integradores, e um foco mais inter, né, e até indisciplinar, volta-se a se falar, né, no desenvolvimento de competências e habilidades, e uma concepção,
essa versão é claramente mais orientada para uma concepção tecnicista de aprendizagem e, portanto, mais autônoma de letramento, né? Então, eu vou mostrar agora alguns exemplos, né? A gente tem isso do lado direito, né? Eu tenho um problema com direito e esquerdo, né? Do lado direito vocês têm esse esquerdo. Não, esse aqui é esquerda. Então, primeiro a BNCC de 2016, né? E depois a de 2017, né? Então, esse é um trecho que está na área, que define a área de linguagens, né? Eu não vou ler, né, que ficaria muito maçante, não tem tempo também, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para o uso do termo linguagens na segunda versão e do termo linguagem no singular na segunda versão, né? Na primeira versão, eles chamam a atenção para que o fato para a utilização do termo linguagens no plural, focando na abrangência do aprendizagem do aprendizado na área de conhecimento, que recobre a linguagem verbal, musical, visual e corporal. E logo abaixo eles falam que diferentes formas de experiência, no foco em diferentes formas de experiências estéticas, sensoriais, sensíveis, corporais, sonoras, sinestésicas, imagéticas, performativas. Existe na segunda versão, né, a linguagem ela é vista como sistema semiótico, então como Wagner bem apontou, né, na fala dele, um foco no sistema e na língua pela língua, que é uma das características das práticas de letramento, do modelo autônomo de letramento, né, que estuda a significação dos textos, como se existisse uma única significação. Aí depois aparece verbal, mas o verbal é só fala e escrita, não verbal, visual, gestual, corporal e multimodal, né? Então, a gente vê uma passagem aqui de linguagens como recursos multissemióticos para linguagem como sistema semiótico, né? Seria uma ideologia linguística aí, né? Na primeira, na segunda versão, né? Porque a segunda versão foi a versão reescrita após aquele processo de consulta popular, né? Na segunda versão, a gente vê claramente um foco em práticas discursivas como arena, né? Enquanto nessa última versão, um deslocamento para escolhas e poder constitutivo da linguagem, né? Então, como se a linguagem não fosse permeada por relações de poder, diferenças sociais, etc. Um apagamento do que é conflitante, do que é destoante, do que está relacionado ao poder, né? Então, a gente tem ali que, na primeira versão, uma ideologia forte, né, de que as linguagens elas geram discriminação, conflitos, né, que elas são instauradas por questões, elas são determinadas por condições históricas e sociais que instauram relações de poder, enquanto na segunda versão a gente tem um apagamento total, né, e a linguagem é tomada aqui como tem a consciência do poder constitutivo da linguagem e não das relações de poder, né? Há um apagamento aqui desses conflitos. Na segunda versão, os campos no componente curricular, né, língua portuguesa, o processo de construção de conhecimento da língua portuguesa era orientado por campos de atuação. Então, você vê o gênero, o texto, tomado aqui como ação social, né? Então, tinha o campo da vida cotidiana, o campo literário, o campo político-cidadão e o campo investigativo, que também se aproxima mais do modelo ideológico de letramento.
Na área, no componente curricular, língua estrangeira moderna, até então o inglês não era a única língua possível nas escolas, né? Era orientado por práticas sociais, né? O processo de construção do conhecimento era orientado por práticas da vida social, né? Então, práticas da vida cotidiana, mediadas pelas novas tecnologias, artístico-literária, investigativas e político-cidadãs. Na terceira versão, os textos, o gênero aparece, mas é um gênero abstraído, né, das suas funções sociais, né? Então, é uma noção muito fraca de gênero, né? E o texto é tomado como unidade autônoma e volta-se para a grande divisão que Brian Street criticou na década de 80, né? Que é oralidade, leitura, né? Escrita, conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária em língua portuguesa e dimensão intercultural, que poderia ser algo positivo, mas não é necessariamente, não da forma como está colocado na BNCC, em língua inglesa, né? Então, esses são os eixos organizadores da língua portuguesa e língua inglesa. Aí eu estou vendo aqui que eu tenho 10 minutos, né? Eu vou tentar correr um pouquinho, né? Vou focar agora mais na parte de língua inglesa, né? Na segunda versão, as línguas estrangeiras eram tomadas como recursos adicionais, né? E focava-se no uso, no ensino da língua, ensino, aprendizagem da língua estrangeira, no uso e para o uso. E as línguas estrangeiras eram tomadas como práticas linguísticas discursivas e culturais que se adicionam a outras que o estudante ou a estudante já possui em seu repertório, em língua portuguesa, língua indígena, línguas de herança, línguas de sinais e outras. Nessa versão da BNCC, a língua estrangeira virou sinônimo de língua inglesa. Eu sou da área de inglês, mas eu acho um absurdo essa imposição absolutamente, né, arbitrária e sem levar em consideração, né, as múltiplas realidades das comunidades brasileiras da língua, especialmente, né, do espanhol nas regiões de fronteira, mas também de outras línguas, por exemplo, que são fundamentais em outras regiões do Brasil, de se instituir o inglês como única língua estrangeira a ser ensinada na escola. Daí parece que, para disfarçar, né, eles fazem uma discussão de inglês como língua franca, né, que o inglês a ser ensinado na escola deve ser ensinado na perspectiva de inglês como língua franca, uma língua de comunicação internacional, né? Uma perspectiva que questiona que o único inglês correto a ser ensinado é aquele falado por falantes nativos, né? Eu concordo, né, e opero também, né, na minha prática com ideologia de ensino de língua inglesa, com ideologias linguísticas que questionam um mito, uma língua, uma nação. Mas eu acho que, ao se falar de inglês como língua franca, a gente não pode deixar de lado o que isso envolve, né, em termos de prejuízos humanos mesmos para outras línguas, outras culturas, né? E, como Philipson bem coloca, a gente não pode deixar de questionar o que acontece com os 80%. Né? Então, a gente pode pensar, em termos de inglês como língua franca, que 20% da população mundial utiliza inglês como língua franca e tem acesso, aí, de repente, às maravilhas, entre aspas, né, da globalização. E os outros 80%. Né? Isso, claramente, não é o foco e nem passa nas ideologias aqui que são claramente defendidas nessa versão. Né? Então, embora se coloque, né, que
esse entendimento favorece uma educação linguística voltada para a interculturalidade, é uma visão muito fraca de interculturalidade, né? Interculturalidade é simplesmente todos dominarem, né, essa língua da globalização sem questionar relações de poder, né, econômicas, a quem ela favorece, enfim, né? Os objetivos, eu fiquei assim chocada quando eu vi, né? O que eles fizeram com os objetivos de aprendizagem. Eu peguei um exemplo aqui que é do 6º ano, né? Então, a leitura, né, a gente já vem há um longo tempo, desde os PCNs, trabalhando com uma concepção de leitura, né, que pretende, né, que se propõe aí além da localização de informação, né, que relaciona verbal e não verbal, que faz uma relação entre micro e macro contexto, e a gente tem uma volta total aí a estratégias de leitura, né, uma visão superada na década de 70 já, né? E, chocantemente, o foco na gramática pela gramática, né? Então, olha só, isso aqui eu acho que é para o 6º ano também, né? Construção do repertório lexical, né? Ampliação do vocabulário, mas tudo isso de forma descontextualizada, né? Pronúncia, seja lá o que isso for, né? Presente simples e contínuo, sem questionar se essas formas verbais são aquelas que constroem sentidos, né, nos gêneros que vão ser trabalhados, enfim. É isso que se tem aí na BNCC, né? A interculturalidade, né, ela simplesmente foca na expansão da língua inglesa, né, no processo de colonização, mas, lógico, que não se propõe que se questione esse processo ou discuta-se as suas consequências, embora aqui seja uma brecha, claro, para o professor fazer isso, né? Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências e discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa, como se essa comunicação intercultural fosse tranquila, né? Enfim. Então, a que interesses, né, a BNCC serve, né? Então, eu pego algumas posições aqui, né? Essa é de um site, extraclasse.org, que fala de uma base nacional comum, fragmentada e mal intencionada, né? Que foi inspirada em experiências de centralização curricular, tal como o modelo do Common Core americano, o Currículo Nacional desenvolvido na Austrália, a reforma curricular chilena, as experiências do Canadá e em Portugal, né? Uma visão colonialista bem posta aí, né? Sem, no entanto, questionar os problemas, né, desses currículos, discutido amplamente por vários pesquisadores desses países, né? Os interlocutores do MEC nessa nova versão, porque os profissionais que trabalharam com as primeira e segunda versão, eles não foram consultados, eles foram assim autoritariamente dispensados dessa terceira versão, são organismos internacionais, como o Instituto Alfa e Beta, a Fundação Lema, Instituto Ayrton Senna e Todos pela Educação. Percebe-se que uma homogeneização das matrizes curriculares é a tônica do presente documento, com a retomada do modelo curricular e pedagógico das competências, além do documento retirar e ignorar menções à identidade de gênero, de orientação sexual, de respeito à diversidade e práticas interdisciplinares. Em um outro site que analisa a parte de história, é um professor de história, Jurandir Maleba, que faz essa análise, ele fala claramente que não é necessário nenhum esforço maior de exegese para se inferir que os fundamentos pedagógicos das bases curriculares comuns são guiados por uma diretriz pragmática, utilitária, de fundo liberal,
que deposita ênfase na construção de prioridades do indivíduo, e não da coletividade, né? Então, mesmo eu entendo que o uso assim muito frequente da palavra autonomia na BNCC não é a autonomia que se constrói em práticas de letramento, colaborativas, ideologicamente situadas, não. É uma autonomia voltada para a meritocracia, o indivíduo que se constitui autonomamente, né? Os pesquisadores no campo da autonomia classificam essa visão de autonomia como uma visão fraca de autonomia e como uma visão forte de autonomia, a autonomia sociocultural, mais inspirada, por exemplo, nos estudos vigotskianos, né? E mais, com desvelada vocação de formar contingentes de mão de obra para o mercado de trabalho, de preferência a qualquer aparato crítico. E essas ideologias elas estão claramente materializadas nas 10 competências, não são mais, né, os campos de atuação, mas competências que devem orientar, são 10, que devem orientar o processo de construção do conhecimento em todas as áreas do conhecimento. Você vê lá a competência número 6, que é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias, eu já vou terminar, tá, do mundo de trabalho, e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal. Olha só, alinhadas, né? Então, está claramente aqui enunciado o objetivo de formar contingentes de mão de obra de preferência barata e não crítica para o mercado de trabalho, né? E no objetivo 10, lá, está enunciado também, né, que o cidadão ele deve agir com resiliência e determinação, né? Então, e eu concluo, né, falando de resistências possíveis e desejáveis, né? Na verdade, eu não vou falar nisso, né? Eu só vou provocar. Então, a imagem do rizoma nessa figura indica a necessidade de desaprender ideologias linguísticas enraizadas na escola, a fim de operar com os regimes de não-verdade sugeridos por Fabrício, né? Semelhantemente ao crescimento poliforme e sem direção definida das estruturas rizomáticas, o caráter multissemiótico, multimodal, híbrido e frequentemente transidiomático dos significados que recirculam no mundo social requer que estes sejam desafixados, ou seja, desrecontextualizados em trajetórias textuais heterogêneas realizadas através de múltiplas práticas de letramentos, esferas e gêneros discursivos. Tomando o rizoma como metáfora, a implementação de fundamentos pedagógicos, como aqueles defendidos pela BNCC, demandam, mais do que nunca, com essa terceira versão, né, uma postura sempre ideológica em relação aos recursos semióticos, através dos quais significados que legitimam e ou abalam relações de poder e ou verdades que causam dor são intextualizados, enunciados. Os 4 desafios distribuídos em torno do rizoma na figura acima parecem-me essenciais para a construção de um processo de ensino-aprendizagem de línguas e linguagens mais responsivos aos usos efetivos e éticos de recursos semióticos na contemporaneidade. Você pode passar 2 slides, o próximo. Tá? Obrigado, e fora Temer, claro.